Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês já sabem, eu sou o professor Levi Santiago, né? E estou em mais uma aula de história com vocês, certo? E hoje a gente vai falar sobre a sociedade e a política na Grécia Antiga. E para a gente poder começar a aula, eu trouxe para vocês aí uma imagem do Parthenon. O Parthenon é um templo dedicado à deusa Palas Atenas, da antiga Grécia. E além de ser um templo, também tinha outras atividades que ocorriam, né, no Parthenon, tá? Eles guardavam as riquezas dele. E a gente vai ver ao longo da aula sobre Grécia que a religião o tempo todo estava ligada ao cotidiano dos gregos antigos. Por isso que eu quis começar a nossa aula mostrando, né, aí a imagem deste templo e que essa é a ruína deles até os tempos atuais. Até hoje tem essas ruínas, tá? Na cidade de Atena. Antes de a gente iniciar a nossa aula sobre Grécia, vamos lembrar daquilo que a gente viu na aula passada. E aí, na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre a formação do reino de Kush. Lembra? Lá na África, né, o reino de Kush, que ele se desenvolveu, recebeu uma influência cultural, política muito grande do Egito, mas que também influenciou a sociedade egípcia também de forma grande, né, porque teve uma relação de troca entre esses dois territórios africanos. Durante um período, o Egito dominou as terras de Kush e Kush também dominou o Egito, tá? E aí, quando a gente estudou o reino de Kush, a gente viu como é que se organizavam socialmente, politicamente e economicamente. Então, isso aí foi o que nós vimos na aula passada, tá? Vamos lá, prosseguindo. Então, começando agora o nosso estudo sobre a sociedade política na Grécia Antiga. Gente, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a Grécia, né? A Grécia atualmente é um país, sendo que nem sempre ela teve esse formato como a gente conhece hoje, nem sempre ela foi um país unificado, tá? E vocês também já devem ter ouvido falar que a Grécia é o berço da democracia, é o berço da filosofia, das artes ocidentais, porque muito da nossa cultura vem da Grécia Antiga. A gente recebe uma influência muito forte, né, da Grécia Antiga, certo? E a Grécia, a sociedade grega, ela começa a se organizar, ela começa a se formar a partir de 1200 a.C., na Península Balcânica, tá? A sociedade grega antiga, ela exerceu uma influência muito grande politicamente, economicamente, culturalmente, sobre uma vasta região que ficava banhada ali pelo mar Mediterrâneo. E aí, por causa dessa influência que ela exerceu nessa região aí, né, que ela vai ser o berço do que a gente vai chamar das tradições ocidentais, que é que eu estava falando para vocês anteriormente, né, de ela influenciar, de a gente, para nós ocidentais, nós dizermos que a democracia, a ideia de democracia nasce na antiga Grécia. A organização da filosofia ocidental nasce na antiga Grécia, né? Então, porque muitos valores da cultura grega, eles se perpetuaram, ou seja, eles foram ao longo do tempo e eles se difundiram, eles se espalharam por outras sociedades que foram se desenvolvendo após a antiga Grécia, tá? Então, sem contar com os contatos culturais que foram realizados com os antigos gregos, tanto em África como regiões da Ásia, né? E foram fazendo trocas culturais, né? Essa comunicação, tá? Então, a gente tem uma tradição ocidental muito grande, né? Vindo desses gregos. E aí essa tradição ocidental a gente pode perceber a partir das narrativas míticas, né? A gente pode perceber a partir da concepção de humano, como é que a gente se entende enquanto humano. E aí esses questionamentos filosóficos, né? O que é ser humano, né? O que é a natureza, como surgiu a natureza, né? Esses questionamentos que são filosóficos, que fazem a gente refletir. Filosofia significa amor à sabedoria, né? Era quando os filósofos gregos antigos eles começavam a fazer reflexões acerca da sociedade onde eles viviam e buscavam respostas lógicas para essas reflexões, e não só baseado nas histórias mitológicas dos deuses, né, da religião, baseado na religião. Então, essa concepção aí, essa coisa de querer se compreender enquanto ser humano, querer compreender o seu espaço, a gente tem muita influência da antiga Grécia, né, na nossa concepção ocidental. Não quer dizer que outras sociedades não tem a sua base filosófica, não tem a sua base cultural, como as sociedades orientais, tá? Então a gente vai ter essa tradição ocidental nossa
tem essa influência fortíssima, né? Das narrações míticas, da concepção do ser humano, né? Da questão política, econômica, até mesmo os festivais religiosos, como, por exemplo, as Olimpíadas que aconteceram agora há pouco, né? As Olimpíadas, hoje, é um evento mundial, né? Que vários países fazem parte, tá? É um evento esportivo, mas as Olimpíadas, elas nascem na Grécia Antiga e era um evento dedicado aos deuses, tá? E era um momento em que as cidades-estados gregas, se elas estivessem em guerra, a guerra parava, né? E elas tinham que ali vivenciar aquele momento em prol daqueles deuses. Então, isso vai passando para a gente ao longo do tempo. Esses valores da antiga Grécia vai nos passando ao longo do tempo, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho das características geográficas da antiga Grécia, né? Quais eram as suas características geográficas? Primeiro, a antiga Grécia era um conjunto de cidades e estados independentes. O que seria isso, professor? Né? Eles não eram unificados, não era um território unificado que possuía apenas um rei ou um imperador. Existiam diferentes cidades e estados como Atenas, Esparta, Creta, né? E cada um tinha o seu governo, certo? Cada um tinha o seu governo próprio, mas não quer dizer que elas não se comunicavam. E elas partilhavam também da mesma língua, de traços culturais semelhantes, da religiosidade, das formas econômicas, tá? E essas cidades e estados, elas estavam espalhadas pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. Os antigos gregos chamavam essa região aí, que a gente está dizendo que a gente está chamando de Grécia, de Hélade, tá? Então esses antigos gregos, eles chamavam de Hélade. Essas cidades e estados independentes que eu falei aí para vocês agora há pouco, elas eram localizadas em campos férteis, né? Propício para eles poderem desenvolver a agricultura, tá? É tanto que eles estavam ali perto perto de rios, né? Como, não só perto de rios, como de mares. Então isso aí era propício para a agricultura e para a navegação desses antigos gregos, tá? Sendo que essas cidades-estados, a sua maioria era dividida por montanhas, o que dificultava o contato entre as cidades por terra. A principal forma deles manterem contato era a partir da navegação pelo mar. Então, elas se comunicavam, essas cidades-estados, através da navegação aí realizada pelo mar. O litoral era formado por grandes números de baías, golfos, né, e portos naturais, certo? E aí, essas características geográficas fizeram com que essas características geográficas fizeram com que a gente pudesse entender a importância que a navegação, como eles tinham vários lá, né? O litoral era vasto, de portos, baías, como eu falei para vocês anteriormente, né? Então, ressalta a importância da navegação, ressalta a importância da pesca e do comércio marítimo. Então, a característica geográfica, onde essas cidades e estados estavam localizadas, fez com que se desenvolvesse ainda mais o processo de navegação, se desenvolvesse a pesca de subsistência e até mesmo comercial, né? E se desenvolvesse o comércio marítimo, porque era uma forma que eles tinham de rota para poder vender as suas mercadorias, né? Enfim, então vamos lá. A maior parte dos gregos antigos, eles viviam nos Balcãs, né? E essa região era dividida em Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. No século 8 a.C., os gregos também passaram a habitar a região da Península Itálica e da Ásia. Além da região de Balcãs, né? Eles também passam a habitar essa região aí da Península Itálica e região da Ásia, certo? E aqui eu estou mostrando para vocês um mapa que representa um pouquinho do que eu estava falando para vocês agora há pouco. Ó. Em rosa a gente tem aí a Grécia peninsular, em vermelho vocês vão ver a Grécia insular, em verde a Grécia continental, em amarelo a Grécia oriental. E aí, professor, depois que a gente viu essas características geográficas, como foi que a Grécia ela foi se desenvolvendo? Então,
A cultura grega, ela vai, como eu estava falando para vocês anteriormente, ela surge na Península Balcânica, né? Sendo que esse surgimento dela foi um processo longo, que durou muitos séculos e envolveu diferentes povos, tá? Na Grécia insular, se surgiu uma sociedade que tinha como um centro a ilha de Creta, tá? E aí essa sociedade, ela chega aos fins em 1450, né? Porque os palácios dessa sociedade aí, eles foram destruídos, né? Por conta da invasão de outros povos. Então, a Península Insular, ela começa a desenvolver, lá na Península Insular, começa a se desenvolver uma sociedade que provavelmente vai dar as bases para esse processo, né, de desenvolvimento da cultura grega antiga. Isso aqui é um palácio, o Palácio de Cnossos, na Creta, né, que é onde se desenvolve, primeiramente, essas bases que eu falei para vocês anteriormente, da cultura grega. Vamos lá. E aí a gente tem os aqueus, né? A gente viu lá que teve uma sociedade que se desenvolveu com o principal centro de poder em Creta, mas os aqueus, eles são os primeiros povos nômades indo-europeus que chegam na região dos Balcãs, no Peloponeso, tá? E aí os aqueus, eles constroem uma sociedade que vai ter como centro de poder a cidade de Micenas. Por isso que eles são conhecidos, né? São conhecidos como cultura micênica, sociedade micênica, tá? A sociedade micênica desenvolveu um comércio marítimo muito vasto, por conta daquelas características geográficas que eu falei anteriormente, né? Adotaram uma organização política centrada em 2 reis, cada rei governava a partir do seu palácio, tá? E também criaram uma forma de registro. Essa forma de registro foi encontrada por arqueólogos, né? Através de tabuinhas, é assim mesmo que se pronuncia, tá, gente? E vaso de cerâmicas, tá? E aí, esses registros é que comprovam a existência, né, dessa sociedade aí dos aqueus, a sociedade da cultura micênica, que vai prestar também as bases para o desenvolvimento da cultura grega antiga. Então, os palácios micênicos, né, a sociedade micênica, ela chega ao fim, mais ou menos, né, por volta de 1200 a.C., né? E aí, os seus palácios, eles são destruídos, coisa e tal. E por que isso acontece? Por diferentes fatores. Um seria dificuldades econômicas que essa sociedade teve, né, por conta de terremotos, porque a região onde a sociedade grega antiga se desenvolveu, né, tem muitos terremotos. E a outra por causa da chegada dos dórios, que seria outro povo que estava chegando ali naquele ambiente, tá? Então a sociedade micênica, ela começa a se extinguir, tá? E aí chega a Grécia pós-micênica. Tá? No século XII a.C., os dórios eles se estabelecem em Creta e na Grécia peninsular, como eu mostrei para vocês lá no mapa anteriormente, né? E os jônios e os eólios, que também são outros povos indo-europeus, eles ocupam a Grécia continental. Então percebam, diferentes povos estão ocupando diferentes ambientes aí, né? E aí a ocupação desses diferentes povos, nesses diferentes ambientes, vai fazer com que se desenvolva as cidades e estados, que eu estava falando para vocês anteriormente, cidades e estados independentes, tá? E que vão aí ter a relação cultural, uma relação econômica, uma relação política. Vamos lá, então, entre o século XII e XVIII a.C., esta sociedade que está se desenvolvendo nessa região, ela estava organizada, né, em propriedades familiares, que os historiadores denominam de oikos. Professor, o que é oikos? Eram núcleos familiares. E aí, nos oikos, faziam parte a família, a terra, os escravos, o que aquela família era dono, né? Então era a família, a terra, os escravos e a casa. O oikos designava, né, nomeava tudo isso aí. Então a gente tinha diferentes oikos, né, diferentes grupos familiares, né? E aí esses grupos familiares não era simplesmente a pessoa, né? A família não era apenas a pessoa, mas a terra fazia parte do oikos, os escravos fazia parte do oikos, né? E a casa, a construção fazia parte do oikos. Então eles eram organizados dessa forma. A maneira de governar neste período aí, tá? Era as famílias nobres que tinham mais prestígios, né? Elas é que cuidavam das leis, da administração, da justiça e da defesa do território, né?
Entre o século 9 e 13 a.C., há um crescimento populacional. E aí, professor, o que acontece depois desse crescimento populacional? Ou seja, a população, né, ela está aumentando. E aí, o que é que acontece? As terras agrícolas, elas não são suficientes para que as pessoas elas possam tirar o seu sustento, a sua subsistência. Logo, as famílias que têm mais prestígio, que têm mais poder, vai deter mais terras, certo? E aí muitas pessoas que não tinham prestígio social, né, elas passam a ficar em dívidas com essas famílias, né, e passam a ser escravizadas por essas famílias também. Além disso aí, tá? Grupos da população grega antiga passam a ocupar terras ao longo do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, né? Começa a ir para buscar outros lugares para ocupar essas terras, né? Em busca de terras férteis, tá? E aí isso faz com que fundam novas colônias, né? Ou seja, a cultura grega ela é levada à frente para outros lugares. E, gente, colonizar significa dizer que você está chegando num ambiente e está impondo a sua cultura para a cultura que já está estabelecida lá. É você retirar a cultura, querer, né? Retirar a cultura do outro e impor a sua cultura. Isso é colonização, tá? Então, começa o processo de colonização, né? Então, eles começam a fundar colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro, né? E a fundação dessas colônias começa a estimular o comércio, né? O comércio ali marítimo, né? A utilização de moedas começa a circular, né? Além disso aí, surgem várias cidades na Grécia, né? Essas cidades e estados, né? Que tinham, apesar de as pessoas falarem as mesmas línguas, de dividir cultura religiosa, política e econômica, mas que tinham seus governos locais, né? E aí essas cidades, elas são denominadas de polis, né? Que são as polis gregas. E a gente falar sobre a polis grega é muito importante para a gente poder pensar na nossa sociedade atualmente, principalmente na política, tá? Porque, inclusive, a palavra política vem de polis. Lembra que eu falei que a Grécia ela tem uma influência forte até os dias atuais, tá? Então, a polis gregas eram essas cidades, estados independentes, né? Elas tinham os governos próprios, as leis próprias, eram governadas por reis, mas os cidadãos, que eram chamados de políticos, porque viviam na polis, tá? Eles podiam interferir nos assuntos do governo. Mas, professor, quem são esses cidadãos? A ideia de cidadão nesta época é diferente da nossa hoje, tá? Hoje em dia, os cidadãos, né, homens, mulheres, que têm os seus direitos, teoricamente falando, que têm seus direitos e deveres, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país isso não é prática, né? Deveria ser, mas não é, que tem seus direitos e deveres atendidos, certo? Mas, lá na Grécia Antiga, né, o cidadão, o políticos, que poderia interferir ali na organização governamental da polis grega, eram homens, né? Homens que faziam parte de uma elite, certo? Então, eles é que poderiam resolver, ou seja, mulheres, escravos, não poderiam fazer parte da organização governamental daquele ambiente, tá? Então, poucas pessoas é que faziam parte. Só as famílias privilegiadas é que tinham direito à cidadania e tinham direito de participar da vida política da polis, né? E essas polis gregas, né, elas, o tempo todo, sempre tinha uma que se sobressaía ao poder, como Atena, como Esparta, né? Existia um período que a Esparta exercia uma influência maior no território da Hélade, né? No território da Grécia Antiga, e depois existia um momento em que Atena ela tinha uma influência política maior naquele território. Bem, gente, hoje foi a nossa aula. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, e até uma próxima. Tchau, tchau!